que começar com a história, né? Primeiro, eu sou um apaixonado por história. Se eu não fosse médico, eu acho que eu seria historiador, porque eu acho que a história mostra, a gente entendendo o passado, a gente vai pensar melhor em como vai ser o futuro, ou vai pelo menos procurar entender melhor o futuro. A história da medicina é uma história fascinante. É uma história de inúmeras pessoas que dedicaram sua vida, muitas vezes em prol de um sonho. Em momentos onde, muitas vezes, até o sonhar era difícil e inimaginável, né? Então, eu quero associar isso à história desses médicos ilustres. Todos já me conhecem, eu vou dispensar a apresentação, não tenho nenhum conflito de interesse aqui, o que eu vou dizer é o que realmente eu penso, eu não represento nenhuma instituição, a não ser a Uniavan, ITC e a AM, que aí seria, não é um conflito de interesses, entendeu? Mas eu não estou representando o HC São Paulo, não estou representando aquela ou outra marca. O DNA do médico, ele surge nas primeiras civilizações. E o DNA do médico é o DNA do cuidado. É o DNA de atender uma outra pessoa que precisa de qualquer coisa mais do que você. Muitas vezes isso não é fácil, né? A gente que trabalha com pacientes que muitas vezes eles dependem 100% da nossa atenção, do nosso cuidado, a gente não aguentaria muitas vezes ficar 24 horas com eles. Porque é difícil a gente ter que trocar fralda, a gente ter que limpar a secreção, a gente tem que virar de lado. Uma pessoa que a gente ama, como a nossa mãe, nosso filho, já é trabalhoso. E imagina fazer isso com quem a gente nunca viu. Muitas vezes com quem a gente não gosta, não teve nenhuma empatia. Mas quando escolhemos a profissão de médico, escolhemos também cuidar. Prestamos um juramento. E esse juramento foca nisso, foca em cuidar daquela pessoa, independente do seu credo, da sua posição social. Não é fácil. Eu sei que não. Mas muitas pessoas conseguiram e eu quero aqui hoje plantar uma semente em cada um. Cada um de vocês que nós podemos fazer assim, sim. E quando vestimos o nosso jaleco, temos um manto de responsabilidades. Um manto que veio com o tempo, com um poder que muitas vezes podemos chegar à conclusão que seja divino. Tem gente que vai discutir isso, entendeu? Mas depois que estuda física quântica, vai ficar na dúvida se realmente não existe. O médico surge lá na pré-história. Muda aí, Fernando. O médico surge lá na pré-história, né? Ele surge nas primeiras civilizações, as primeiras clãs, tribos, agremiações de homens, que iam à luta, à caça, e se cortavam, se machucavam, tinham um braço comido por um animal, e alguém ia lá e fazia uma atadura primitiva, um curativo, colocava uma planta. Isso está representado em inúmeras representações rupestres em cavernas de todo o mundo. Estamos falando de 40.000 a.C. Estamos nessa fase da linha da história. Mas o ser humano conhece a história à medida que ela seja escrita. Antes ela era só contada. E o modelo da relação médico-paciente, xamânico-religioso, ele sempre existiu em todas as instituições de saúde e associações humanas. A gente sempre achou que alguma coisa relacionada a um elemento natural ou a Deus fosse nos curar. Isso vai melhorar. Até hoje a gente pensa assim. Quando alguém tem uma dor de cabeça aqui, fala assim, tive uma dor de cabeça. Mas não é nada, não, isso aqui vai passar. Nós estamos tendo essa mesma representação que todos os nossos ancestrais tiveram. Inevitavelmente. O modelo xamânico religioso, até hoje, ele é o modelo habitual inicial de qualquer procedimento relacionado à saúde. Isso daqui tem 40.000 anos, tá? E de todas as antigas civilizações pré-históricas, o que sobrou são monumentos fúnebres. São monumentos relacionados à morte. A vida e a morte sempre intrigou o ser humano. O homem sempre foi ardio em pensar sobre essas coisas.
Ele nunca explicou o inexplicável. É a nossa busca até hoje. Todos os povos, todas as civilizações passaram por isso. Stonehenge na Inglaterra, por exemplo, não se sabe se é uma representação à agricultura ou aos monumentos fúnebres. Mas são pedras que foram empilhadas há muitos anos, onde ainda não existia escrita. Então isso realmente cria dúvidas. Mas inegavelmente tem um conhecimento astronômico relacionado a isso, porque incide num dos solstícios do ano. A civilização que desenvolveu a agricultura e possibilitou associar essas tribos inicialmente foram os egípcios. E os egípcios também construíram monumentos fúnebres relacionados aos faraós, que eram a representação de Deus na terra. O faraó era a representação máxima disso. Quando ele morria, ele levava todas as suas riquezas e todas as pessoas que trabalhavam com ele juntos, enterrados nas pirâmides, porque eles acreditavam na vida após a morte. Eu estou relacionando tanto vida e morte porque os egípcios foram os primeiros a fazerem procedimentos cirúrgicos, sem nenhum conhecimento anatômico. E o maior egípcio do seu tempo foi o primeiro médico da história. O primeiro médico que você tem conhecimento se chama Imhotep. Imhotep não foi faraó, mas foi cultuado como Deus no Egito. Tem templos dedicados a Imhotep. Imhotep foi um importante escriba, arquiteto, engenheiro e médico. Foi o primeiro a trepanar um crânio, a abrir, de acordo com uma pupila dilatada, o cérebro, o crânio, e extravasar sangue e a pessoa sobreviver. Quem faz isso há 5.000 anos antes de Cristo realmente é considerado próximo de Deus, porque é uma figura única na história da medicina. Depois vieram os babilônicos, seguiram-se outros povos que também cultuavam divindades dualísticas, o zoroastrismo, que eram potências relacionadas a equilíbrios. Começa a surgir uma figura de equilíbrio na mente humana, o bem e o mal, que os gregos aperfeiçoaram. Essa sim, a primeira civilização que a gente já tem um registro muito forte, um registro técnico relacionado à questão da saúde. E os gregos, por volta de 500 a.C., já tinham bem difundido a sua mitologia. E na mitologia grega, Zeus, detentor do Olimpo, dos céus e da terra, Zeus, ele tinha 2 irmãos, Poseidon, dos mares, e Hades, do inferno. E ele tinha inúmeros filhos. Os deuses gregos, eles tinham qualidades e defeitos como os humanos. E desses filhos todos de Zeus, o mais bonito, o mais hábil, o detentor de todo o conhecimento relacionado às artes, à música, à adivinhação, era Apolo. Apolo é representado com uma lira, realmente, porque ele é o deus da música. E Apolo, ele também, como Zeus, teve muitos filhos. E um dos seus filhos se chamava Esculápio. Esculápio é o deus da medicina. Por quê? Porque Esculápio recebeu a honra de ser ensinado pelo último dos centauros. Centauro era uma figura mitológica, metade homem, metade cavalo. Todos os centauros eram pessoas muito bravas, eram seres titãs do mundo antigo e foram destruídos na sua complexidade toda por Zeus, na vitória que determinou ele à frente do Olimpo. E o último dos centauros, chamava Quiron, era uma figura diferente. Quiron era bondoso e Quiron era um detentor do conhecimento médico. Quiron ensinou a arte a Esculápio. E essa arte foi tão bem ensinada, foi tão bem aceita por Esculápio, que Esculápio começou a ressuscitar os mortos. Ele começou a tratar as pessoas que tinham morrido e elas voltavam à vida. Isso enfureceu Zeus, que entrou numa luta com o seu irmão Hades dos infernos, porque não era a representação dele, e com um raio matou Esculápio, que se transformou numa constelação. Hoje a história mitológica das constelações tem todas a ver com a questão mitológica grega. Mas Esculápio já tinha vários filhos, também como os outros deuses. O pessoal gostava de fazer filho na época, entendeu?
E Esculápio, um dos filhos, era Higeia. Higeia é a deusa da saúde. Para a gente começar a associar doença e saúde, medicina e saúde. Por isso que a gente fala hoje, né, quando uma pessoa chega e ela está bem, a gente fala que ela está ígida. Ígida é a filha de Higeia, é quem detém saúde. E Esculápio, da rede das sucessões de Esculápio, vem o pai da medicina, Hipócrates, o detentor do nosso juramento. Um grego que pela primeira vez fez duas contribuições decisivas que até hoje representam a medicina. A primeira delas é que Hipócrates desenvolveu o segundo modelo do processo saúde e doença. O primeiro foi desenvolvido lá na pré-história, o xamânico religioso. O segundo foi o observacional. O que Hipócrates fez de diferente? Ele olhou as pessoas, ele observou, ele viu que algumas pessoas, quando estavam ictéricas, iriam morrer dias depois. Então, ele associou, quando alguém está ictérico, isso é um mau presságio. E Hipócrates desenvolveu a teoria dele baseada nos aspectos de equilíbrio em relação às forças conceituadas conhecidas: ar, terra, fogo e água. Ele achava que esse desequilíbrio geraria doença. E também foi de Hipócrates a primeira contribuição relacionada à gênese do processo social da doença. Hipócrates que escreveu um tratado dos ares, das águas e dos lugares, que conceitua as pessoas que moram em péssimas condições sociais, elas adoecem primeiro. Então foi a primeira conceituação relacionada nesse processo, saúde e doença, como a saúde, uma mesma moeda da doença. E até hoje, se a gente pensar o que é saúde, o que é doença, isso vai ser um objeto de muita discussão. Muitas vezes o que é saudável para mim não é para o Clício. O que é doente para o Couto não é para mim. Vai depender. Nós vamos ter que olhar isso de diferentes facetas. E isso é uma contribuição de Hipócrates. A teoria dos equilíbrios. E essa teoria dos equilíbrios, ela foi fundamental na figura de Alexandre o Grande. No ano 300, Alexandre o Grande construiu o maior império que o mundo antigo conheceu. Eu falo maior império porque ele ia da Península Ibérica, norte da África, toda a Europa conhecida e foi até a Índia. Nunca o mundo teve um império de tamanha dimensão. Só como ideia, os romanos tiveram um império relacionado só à Palestina, aqui, Ásia Menor. Nunca conquistaram a Arábia, Índia, enfim, Pérsia Antiga, o maior império que o mundo inteiro conheceu. E Alexandre estudou com Aristóteles. Aristóteles foi o mentor de Alexandre. Então, Alexandre foi culto. Alexandre desenvolveu as características sábias de um rei. Então, ele desenvolveu a biblioteca em Alexandria, a maior biblioteca do mundo antigo foi no Egito. E Alexandre, por desenvolver esse império gigantesco, difundiu o conhecimento grego mundo afora, o conhecimento helenístico. Esse movimento é conhecido como helenismo, né? E isso fez com que lá na Índia, na China, as teorias de reflexos cutâneos aparecessem, os chakras fossem desenvolvidos posteriormente, e o yin e o yang, a teoria de equilíbrio energético corpo e mente. Isso tem origem na Grécia e difusão em todo o mundo, como um todo, em todo o mundo antigo. Os romanos se aproveitaram dos gregos, pegaram parte da sua cultura e já não conseguiram ter a mesma extensão do império. No ano 0 nasce Cristo, no ano 33 Cristo é crucificado, eu estou andando ao longo da linha. E um dos apóstolos de Cristo é uma outra figura que é um médico, São Lucas. Lucas é tido como apóstolo de Cristo e Lucas, de todos os apóstolos, é representado com um livro, porque Lucas era o letrado. Isso remete à nossa condição médica de sermos letrados, de sermos estudiosos, de estudarmos, de estarmos aqui na sexta-feira buscando um conhecimento para a nossa vida.
Isso é representação que vem de muitos anos. Os romanos foram os primeiros a desenvolverem hospitais de campanha. O primeiro hospital é lá da Índia. Mas isso daí foi só no mundo indiano, depois acabou. Em toda a Europa, os primeiros hospitais são os valetudinarios. Eles tinham plantas, eles seguiam uma regra e eles cuidavam dos soldados romanos que eram feridos em batalha. Como eles brigavam muito, viviam uma luta nas suas fronteiras, os primeiros hospitais são esses. E o primeiro médico famoso romano, isso nós estamos no ano 100 mais ou menos, já é o Império Romano, é Galeno. E Galeno, ele tem uma figura fundamental, porque Galeno, ele consegue escrever tudo que Hipócrates falou e veio como cultural no primeiro tratado de medicina. O primeiro tratado é de Galeno. A importância desse tratado perdurou, nós estamos no ano 100, até o ano de 1450 aproximadamente, o grande tratado médico era de Galeno. Então, são 13 séculos, um livro que ele era escrito manualmente, passado de geração a geração, como a Bíblia. Isso vai mudar só com o desenvolvimento da imprensa, com Gutenberg. E o Império, ele vivia uma luta em relação às suas fronteiras, ele cai em 470, grande parte do Império já é cristão, Constantino transforma o Império em cristão em 300, e com a queda do Império Romano, uma nova figura surge, a Igreja Católica. A igreja vem com toda a sua força, ela já estava bem instituída, o povo, eu vou agora me restringir à história ocidental, pela nossa tradição, a história caminha em relação à descentralização do poder, a igreja passa a centralizar o poder, mas a igreja de uma forma descentralizada, porque cada cidade-estado tem agora o seu bispado, tem a sua influência local. Então, essa pessoa ganha grande influência e o conhecimento que antes vinha disseminado no mundo grego-romano, ele começa a diminuir, porque agora fica restrito aos mosteiros. Só algumas pessoas detêm o conhecimento. Os mosteiros, eles eram alvo de saques, a luta com os bárbaros que vão se cristianizando ao longo do tempo, vão fazendo com que esse conhecimento ele fique restrito. Mas o povo continua a adoecer. Não tem como. As pessoas ficam doentes. O mundo medieval é marcado por feudos pequenos, mas as pessoas sofrem. E nessas pessoas que sofrem, surge a necessidade de tratamentos médicos. E aqui surge a figura de uma outra entidade médica importante, de um outro médico, o barbeiro cirurgião. O barbeiro cirurgião, que ele não é um médico letrado, ele nasceu na camada popular, ele nasceu no povo. Tem muitas escolas hoje, que vocês olharem ainda, até você dizer, Escola de Medicina e Cirurgia. Em São José do Rio Preto, por exemplo, de onde eu veio, está lá, sede social, tal, Medicina e Cirurgia. O clube. A medicina, ela não teve a mesma origem letrada da medicina, a cirurgia. A cirurgia vem da camada pobre, do plebeu. Ela vem das pessoas que queriam tratar sem conhecimento. Ela vem da necessidade de alguém atuar naquela pessoa por necessidade. E vem atrelada a práticas malabarismos, atividades circenses, poções mágicas, bebida, álcool, para tentar arrumar um jeito de agir naquela pessoa. Mas tiraram tumores, amputaram dedos, fizeram operações de César, que eram descritas no mundo antigo. A operação de César era 100% de óbito da mãe. Tirava a criança, um corte na barriga, a mãe morria, obviamente, mas salvava-se o nenê. Por isso remetia a César, ao grande imperador, por salvar uma vida. E os barbeiros cirurgiões, eles se difundiram mundo afora. A necessidade disso era uma das únicas pessoas que poderiam ir de feudo a feudo. Ela podia ir de um local a outro e transitar pela necessidade. Isso mostra na nossa profissão a necessidade que existe do médico. A nossa influência em seguir de hospital em hospital, de buscar o conhecimento e de levar isso, difundir o conhecimento.
eram assim os barbeiros cirurgiões. E no mundo medieval antigo, a grande figura não era ocidental, era Avicena. Avicena foi um médico persa, porque na Pérsia o conhecimento andou. Obras em relação à matemática, astronomia, astrologia, filosofia andaram na Pérsia, não tiveram influência católica. E esses barbeiros cirurgiões atravessavam a Europa na famosa Rota da Seda. Eles podiam andar de povos em povos e chegaram ao Oriente. E ouviram dizer de um médico que operava olho, que fazia as pessoas voltarem a enxergar. Avicena foi o primeiro a desenvolver a cirurgia da catarata. Incrível, né? Em 1000 depois de Cristo, sem conhecimento anestésico. E Avicena teve uma outra contribuição fundamental. Avicena foi o primeiro a difundir o conhecimento em escolas. E isso fez com que os barbeiros cirurgiões andassem mundo afora em busca de uma escola de medicina. Essa é a história do físico. Para quem não leu, recomendo que leiam e não vejam o filme, que é infinitamente menor do que o poderio do livro, que é uma tradução errônea portuguesa, porque é the physician, é o clínico, né? É a busca do conhecimento de um médico, não de um físico, tá? Mas isso é uma contribuição de Avicena. O primeiro hospital da Europa, ele é o Hospital du, que é o Hotel Dieu, que é um hospital em Paris. Ele foi criado em mais ou menos 800 depois de Cristo. Ele foi criado a pedido do Bispado de Paris e ele existe até hoje. É o primeiro hospital como a gente conhece como hospital, onde as pessoas iriam doentes ao hospital. É óbvio que o conceito do hospitalismo ele veio mudando ao longo do tempo e nessa fase a gente ia no hospital para morrer. Só ia para o hospital quem estava muito mal. Esse conceito ele foi amplamente difundido até o século XX, começo do século XX. Né? Já com os americanos e já a medicina nos Estados Unidos, que se desenvolveu de forma muito positiva, a gente iria no hospital quando? Quando tinha um trabalho de parto de 7 dias, então já não tinha mais como, a mulher estava morrendo, e uma das descrições de um livro chamado O Século dos Cirurgiões é isso. O sofrimento do marido que vai levar a sua esposa para dentro do hospital sabendo que ela não vai voltar, para que nasça sua criança, que nasça seu filho. Então, sentimentos antagônicos que os médicos sempre vivenciaram. Com a vinda de Gengis Khan e todos os hunos, Átila, eles difundiram o medo em relação à Europa. Eram povos que não eram cristãos, que vieram de toda a Ásia e invadiram grande parte da Europa. Os vikings fizeram a mesma coisa. Foram, ao longo do tempo, cristianizados. Grande parte das populações, mas eram tratados como bárbaros, eram pessoas diferentes. E acreditava-se que no ano 1000 Jesus Cristo voltaria à Terra. Essa era a difusão. Mas isso não aconteceu. Jesus Cristo não voltou no ano 1000. A igreja começa a passar um processo de descrédito. E aí advém a peste negra. E na peste negra, reis, nobres, filhos de reis, filhos de nobres, o povo de uma forma geral sofreu, morreu. Não morreu só a camada pobre, morreram 1/3 da população europeia. Muita gente morreu. E a igreja tratava tudo isso com o quê? Com a reza. Né? Tratava de uma forma primitiva. E isso começou a entrar em descrédito em muitas pessoas. Começaram a surgir o pensamento letrado de novo. Calma aí, a gente vai ficar esperando todo mundo morrer para a gente desenvolver a ciência? Surgem as primeiras universidades do mundo. 1308, Universidade de Bolonha, até hoje, tá? Depois vem Paris, Oxford, Praga. São universidades que surgem fomentando o conhecimento. A medicina é uma das cadeiras básicas desse período. Em 1430, Erasmo de Roterdã, um holandês, publica o seu Elogio à Loucura, a primeira obra humanista do mundo.
a igreja para de ter toda a sua força e a força passa a ser centralizada em outra figura, em nós, no homem, no pensamento humano. Aqui começa o período do Renascimento. E o Renascimento difunde a necessidade do estudo, da anatomia, de corpos perfeitos, do resgate greco-romano, daquilo que ficou parado durante 10 séculos, daquele pensamento que estava restrito aos mosteiros e que não podia se ter conhecimento. Mas as pessoas precisavam do conhecimento. Nós precisávamos entender a plenitude disso. As navegações acontecem, difunde-se o conhecimento mundo afora. Gutenberg faz a sua primeira prensa. A prensa de Gutenberg possibilita a impressão de livros. Imagina no mundo antigo a gente escrever um livro em pergaminho, eu tinha que escrever o livro e aquilo era passado de geração a geração. Gutenberg consegue colocar isso num papel e os livros podem ser impressos na sua língua nativa. Grande parte das pessoas não sabiam falar outros idiomas e os livros, alguns eram escritos em latim. A primeira Bíblia escrita, até hoje conhecida, é a Bíblia de Kells. Essa Bíblia está lá na Irlanda e é uma Bíblia escrita à mão, feita e guardada num mosteiro até hoje. E depois de Gutenberg, isso se tornou popular. E os livros de medicina também. Né? A reforma fez com que esses conhecimentos em língua nativa fossem difundidos, a necessidade mudou. Aqui no Brasil surge o primeiro hospital. O primeiro hospital é em Santos, é em Olinda. Ele foi destruído depois com a Revolução, né? A Revolução Pernambucana lá, a invasão holandesa, perdão. E depois, o primeiro hospital é a Santa Casa de São Paulo, que existe até hoje. Esse prédio é uma foto atual da Santa Casa de São Paulo, que foi depois o primeiro pronto-socorro do Brasil. O primeiro pronto-socorro, 1890, foi aqui. Tá? O conceito de PS. Mas voltando ao Renascimento, corpos perfeitos, dissecções perfeitas, eles, Da Vinci, Michelangelo, foram anatomistas. Eles dissecaram as pessoas. Eles fizeram formas perfeitas, mãos perfeitas, porque eles abriram pela primeira vez os corpos. Isso era inadmissível, isso era contra o pensamento religioso da época, a igreja condenava. Mas como eles faziam obras perfeitas, foram autorizados a isso. Que pena, né? Porque a partir daí o conhecimento só ganhou força, entendeu? E Versalhes, em 1548, promove o seu primeiro tratado de anatomia. Ele desenha aquilo de forma a teoria anatômica dos músculos. Não se conhecia ainda o conhecimento da circulação. Da Vinci não tinha esse conhecimento. Embora tenha no livro de Da Vinci do Homem Vitruviano, tem um caderno de desenhos onde ele mostra um bebê dentro de um útero. Mas ele ainda não conhecia a questão da circulação. A circulação é uma contribuição do médico do rei inglês, Carlos I, chamava William Harvey. Harvey é o primeiro a descrever a teoria da circulação dentro de artérias e veias. E com o conhecimento anatômico difundido, a medicina passa a uma outra fase do processo saúde e doença, que é a fase cientificista. Essa fase a gente conhece muito bem, porque nós médicos somos proventos dessa fase, somos provenientes. Todos nós aqui conhecemos a teoria muito bem e vamos aprofundá-la gradativamente. Né? O método experimental de Galilei dá força a isso. Galilei mostra que se eu provo que se eu jogar isso vai cair no chão pela teoria da gravidade, pronto, eu acreditei. E a partir daí o conhecimento médico se difundiu. Samuel Weiss é o primeiro a mostrar a importância da limpeza das mãos. Samuel Weiss estuda, é um médico húngaro. Ele, antes das avaliações do pós-parto, puerperais, eles tinham aulas de anatomia. Mexiam nos cadáveres, iam e tocavam as mulheres. E isso aumentava enormemente o número de infecções puerperais, que eram altíssimos.
Em algum momento, Semmelweis observa isso e fala, calma, nós temos que mudar, vamos lavar a mão. E quando lava a mão entre uma etapa e outra, diminui consideravelmente a infecção puerperal. A teoria observacional de Hipócrates é muito usada durante todo o processo saúde e doença. Semmelweis é um exemplo. Por quê? Porque não se existia o conhecimento microbiológico até então. Se imaginavam que eram miasmas. Mas Pasteur consegue provar que se ele colocar um micro-organismo, que ele ainda não sabia o que era, dentro de um contexto, isso vai pasteurizar. Isso vai sofrer uma transformação biológica. Opa! Os micro-organismos existem. Galileu foi o primeiro a desenvolver o microscópio, ele foi aperfeiçoado ao longo do tempo e Robert Koch, consegue identificar o Mycobacterium tuberculosis. Ele consegue identificar o bacilo da tuberculose, que depois recebeu até o seu nome, o bacilo de Koch. Né? Então, assim, a contribuição de todos eles foi cientificista. E no ano 1812, 1813, a Europa como um todo era invadida pelas forças napoleônicas. Né? E o grande general médico francês, Dominique Larry, propõe o primeiro tratamento interessante em relação à medicina de emergência. Porque os romanos tinham desenvolvido os hospitais de campanha. Mas é Larry que propõe uma transformação nisso. Por quê? Porque os soldados franceses, eles morriam lá, agonizando no campo de batalha, acabava a luta, alguém ia lá e ia tratar os feridos no campo de batalha. Muitas vezes isso demorava dias. Chegavam lá e tinha gente sendo comida por corvos. Larrey propõe a sua ambulância à tração animal. Ele pega um cavalo, equipa com uma caixa que mal cabe uma pessoa, mas ele retira o soldado ferido e leva a um hospital de campanha. E lá ele atende essa pessoa de forma mais ordenada. É a primeira contribuição relacionada ao atendimento pré-hospitalar da história. As ambulâncias de Larry, elas chegaram em todo o mundo. Na Guerra Civil Americana foram utilizadas. E no Brasil, a primeira ambulância de tração animal, acredito que ela tenha sido queimada agora no incêndio do Museu Imperial. Mas ela é de 1899, do Império. Já era república, tinha acabado de se transformar. E era vermelha como é hoje. Tem a data de fundação e ela é toda vermelha como a de Larry. Em 1850 acontece a Guerra da Crimeia. E a Guerra da Crimeia foi entre a Rússia e aliados da Inglaterra. E uma figura chama atenção. Essa senhora aqui é Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem no mundo. Nessa data conhecemos um aliado, ganhamos um aliado importante, as enfermeiras, os enfermeiros, pessoas relacionadas ao cuidado dos nossos pacientes. Antes era tarefa exclusiva do médico. E o que a Florence faz? A Florence começa a cuidar dos feridos de guerra lá na Turquia. E esse cuidado diminui muito a morte dessas pessoas, a morte relacionada aos cuidados higiênicos das feridas. Ainda não se existiu antibiótico, mas existiu cuidado. E isso foi decisivo na história da medicina. Ofertar água à pessoa que estava com sede no estado de choque, hidratava e ela melhorava. A Guerra Civil Americana foi decisiva no desenvolvimento das duas técnicas, das ambulâncias de remoção e dos cuidados de enfermagem. A Guerra Civil Americana, embora tenha um grande número de mortes, foi a primeira aonde nós tivemos um tratamento efetivo dos doentes no campo de batalha. Aqui é um hospital de Boston, que foram um dos primeiros. A medicina americana desenvolveu muito. E nos anos seguintes, pelo período pós-guerra e o desenvolvimento dessa arte, que foi muito bem aplicada pelos Estados Unidos, aconteceu o desenvolvimento de grandes nomes cirúrgicos e o desenvolvimento da cirurgia com anestesia. Aqui vem a contribuição do anestesista, que ele era dentista, na verdade, na época, e desenvolveu o éter. Primeiro o gás do riso, depois o éter. Mas o gás do riso não funcionava com muita gente. E os cirurgiões davam risada. Tinha um famoso cirurgião de Massachusetts, né, de Boston, chamado Warren.
Tem uma cirurgia até que é a derivação espleno-renal, é a cirurgia de Warren, porque ele foi o primeiro a fazer isso. E o Warren dava risada, porque o gás do riso não funcionava e eles amputavam o cara. Tem um livro, O Século dos Cirurgiões, que mostra uma passagem dessa, de uma pessoa que tem um tumor na língua, que alguém segura a cabeça da pessoa, tenta o gás do riso, não funciona, um pega na língua, segura, vem um cara com uma lâmina quente e corta a língua da pessoa, imediatamente promovendo uma hemostasia. Imagina se hoje isso é difícil com bisturi elétrico, imagina com uma faca quente. Imagina o que as pessoas não passavam. O desenvolvimento da anestesia fez um boom na medicina. Bill Rowe foi o primeiro a operar o câncer gástrico. Imagina, marcado por jalecos e aventais cada vez mais pretos, porque quem mais tinha operado limpava suas mãos de sangue nos aventais, e o cirurgião mais experiente era o que tinha a sua vestimenta mais preta. Então, histórias de um tempo que a gente nem consegue imaginar hoje em dia, né? Depois vem Marie Curie, Pierre, com o desenvolvimento da radiologia. Isso é início do século. Mas em 1906, um médico, pela primeira vez, um médico austríaco, Sigmund Freud, consegue estabelecer uma associação. Ele mostra o corpo relacionado ao comportamento. Ele faz um estudo em mulheres que têm síndrome de ansiedade, que ele chama de neuróticas, um estudo baseado no aspecto de uso da cocaína que ele desenvolve e consegue estabelecer um perfil comportamental nisso e estabelecer a teoria do desenvolvimento da personalidade. E ele associa tudo isso a complexos gregos, a histórias mitológicas gregas. Por quê? Demorou 19 séculos, talvez, mas houve o resgate, houve o desenvolvimento corpo e mente que os gregos pregavam lá nos primórdios da história. Nós não somos só o corpo, nós somos corpo e mente. Alguns religiosos podem chamar de alma, não vejo problema, mas é inegável que exista algo mais do que simplesmente o nosso corpo. Existe alguma coisa aqui. Esse comportamento de Freud é replicado depois por inúmeros outros médicos. Esta teoria do desenvolvimento é fundamental na relação médico-paciente, porque possibilita as outras duas formas de abordagem do médico, que é a informativa e a comunicacional. Se não existe relação com o outro, eu vou ser sempre paternalista. Eu sei o conhecimento, faça o que eu estou mandando e acabou. E não é assim, isso não trata as pessoas. O que tratam as pessoas é a relação, né? Como eu já disse em algumas aulas, eu sou do tempo em que eu tomava o médico junto. Eu preciso tomar o cara junto, mesmo na situação de emergência. A pessoa tem que olhar para você e acreditar em você. Saber que você entende do assunto. Para isso, você tem que olhar para ela. Você tem que colocar a mão. Não adianta. Se você não fizer essa etapa fundamental, você não vai tratar nunca ninguém. Não adianta ter o conhecimento só cientificista. Isso também é importante. Mas tem que ter a relação humana do processo. Nós somos seres humanos. Nós devemos ser tratados por humanos. Depois vem o período das guerras e o desenvolvimento de inúmeras técnicas relacionadas à prática emergencial do choque. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, todos os feridos ainda eram tratados conservadoramente à arma de fogo. Então, era tiro no abdômen, compressa, igual no filme que a gente vê, não opera, tira bala, sabe? É aquilo lá. É só na Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de pesquisas nazistas, campos de concentração e teorias genéticas, que se desenvolvem os princípios relacionados ao atendimento em campo de batalha do choque. Contenção de hemorragia, transfusão de cristalóides. Isso é uma contribuição da Segunda Guerra aperfeiçoada no Vietnã. O primeiro intracate é do Vietnã. O catéter era para ser passado, e se você, não sei se alguém já viu, o Clício já deve ter visto, não sei se alguém mais viu aqui, eu vou fazer a questão de achar um. Ele era uma agulha que você funcionava sem seringa. Você colocava a agulha, vinha sangue, você colocava o catéter. Ele vinha num plástico. Ele era para ser feito assim porque ele era para ser feito no campo de batalha.
explosão nuclear, teoria da radiação, desenvolvimento das práticas modernas, o atendimento pré-hospitalar ganha corpo, é da década de 60, o SAMU de Paris é o primeiro do mundo, SAMU com transporte aéreo, os americanos aperfeiçoam o processo. Oi, Flavinha. E aí, Dodói? Deu certo. Deu? Pois eu vou lá, tá? Por favor, estejam à vontade. Doutora Flávia Ismael, tá? Sejam bem-vindos, né? Por favor, seja bem-vinda, né, Flavinha? Os paramédicos americanos se desenvolvem. O americano ele é perspicaz em criar uma nova classe profissional. Paramédico que vai atender a emergência no ponto, no foco, e remover essa pessoa para dentro do hospital. No Brasil, acontece o boom de crescimento dos hospitais da década de 60, os grandes hospitais públicos, esse, por exemplo, é o Conceição, tá? Então, assim, os grandes hospitais, eles se desenvolvem em todo o mundo. Todos os locais recebem agora estruturas megaloblásticas, megalomaníacas, hospitais com muitos leitos. Se olharem, por exemplo, vão conhecer o Marieta, vão ver uma estrutura muito semelhante. Estrutura gigante de fora, muitos ambientes, corredores, como grande parte dos hospitais brasileiros. Se desenvolvem as questões relacionadas à investigação diagnóstica, ressonância magnética, tomografia, métodos cada vez mais invasivos, o aperfeiçoamento das medidas de controle e o hospital como a gente conhece hoje. Mas por que eu contei toda essa história? Contei toda essa linha de história porque nós, quando vamos atuar como médicos, vamos carregar no nosso manto um pouquinho de cada um daquelas figuras que fizeram essa história. Em algum momento a gente vai ter que ser malabarista e driblar uma determinada situação, como foi o barbeiro cirurgião. Muitas vezes a gente vai ter que ser ilusionista. Muitas vezes a gente vai ter que ser cientificista e dar o remédio baseado na evidência. Muitas vezes a gente vai ter que ser como Imhotep. Vai ter que ser meio divino, de colocar a mão, de pensar. Muitas vezes a gente vai ter que observar como foi Hipócrates. Muitas vezes a gente tem que relatar o que a gente aprendeu para os nossos alunos, para as pessoas, como foi Galeno. Cada um desses ilustres médicos, eles propiciaram que hoje estejamos aqui. Que hoje possamos fazer uma medicina de qualidade. Uma medicina focada no ser humano, como pensou Freud. Então, quando a gente entrar para atender o nosso paciente, cada um deles, nós vamos ter que pensar que a gente está carregando isso. Então, isso vem embutido de uma grande responsabilidade. Nós não podemos jamais abdicar da nossa responsabilidade de médicos. Nós somos isso tudo. Isso está no nosso DNA, no nosso sangue. Então é importante que cada um respeite muito bem isso. Fechou? Era essa a minha aula, tá, galera? Obrigado.